Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos pela oportunidade renovada, agradecemos pela oportunidade aqui estarmos estudando novamente, um assunto de muita relevância para todos nós, na pauta da evolução, que nós sejamos felizes no nosso entendimento, na discussão do assunto, que os bons espíritos, teus mensageiros, possam nos assessorar, inspirando e orientando, para que realizemos o melhor ao nosso alcance, que os nossos estudos possam ser úteis para que a espiritualidade possa carrear para os sofredores, os irmãos em dificuldade nas várias partes do mundo, principalmente nas regiões de conflito armado, e que as energias que aqui nós irradiarmos possam servir de consolação, de terapêutica para o atendimento dos sofredores, dos desesperados, dos revoltados. O lenitivo lhe seja depositado no coração e que o nosso estudo possa, embora de forma modesta, possa contribuir para esse objetivo. Pedimos o amparo, a inspiração, a proteção e que, com as tuas bênçãos de paz, compaixão e misericórdia, possamos então irradiar, mobilizar, movimentar nossos melhores sentimentos neste nosso trabalho. Que assim seja. Muito bem, nós vamos então continuar estudando Gênesis, texto de Moisés, no seu capítulo 7, a partir do versículo 22. Vamos então fazer a leitura de alguns versículos, como sempre fazemos, e vamos dar início aos comentários. Capítulo 7, versículo 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. E assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Na semana passada, nós estudamos o versículo 21, e hoje nós vamos trabalhar a partir do versículo 22. O versículo 21 que diz o seguinte: E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo homem. Nós trabalhamos bastante esse versículo, a ave simbolizando os pensamentos, o voo dos pensamentos, os ideais, as ideias. O gado é aquele animal que fornece a carne. Então, toda aquela carne complexa foi extinta. Nós estamos trabalhando aqui, do ponto de vista da evolução, a formação ou surgimento do Noé, que é o homem renovado, o homem novo, que nós estamos buscando trabalhar. Então, para que o homem novo surja, é preciso, então, renovação de ideias, simbolizada pelas aves, renovação do sentimento, simbolizado aí no gado, que fornece a carne para a alimentação. Então, essa carne é a substância
simbolizando o sentimento que nutre aquele que se afiniza conosco, nutre no sentido de fornecer uma indução para algo. Cada um de nós exerce essa influência dentro da lei de sociedade, que é uma das leis da natureza. Pelo contato social, nós vamos, o mais adiantado auxilia o menos adiantado. Quando o mais adiantado intelectualmente não quer adotar por má vontade ou por negligência os novos valores que ele já adota no campo mental, os valores espíritas, por exemplo, ele vai ser influenciado pelo menos adiantado. Como? Pelas induções magnéticas dos desejos, das emoções. Então, nós estamos trabalhando aqui com aquele dinamismo propositivo em que o mais adiantado opera a sua transformação moral e vai auxiliando o menos adiantado. Então, a ave simboliza pensamentos renovados, o gado, a nova substância que é dada para a alimentação do próximo, e o homem simbolizando, então, a refundição dos conceitos, das ideias antigas. Porque tudo o que é concretizado por nós na vida, pela busca natural que fazemos, nasce das ideias que nós adotamos, que vão sendo concretizadas no mundo, consciente ou inconscientemente. E nós estamos estudando doutrina espírita para tomarmos consciência plena do que nós irradiamos. E ver se o que irradiamos é útil, é bom e é verdadeiro em termos de evolução espiritual, de qualidade. Então, versículo 22. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. Então, nós estamos trabalhando aqui tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Nós não estamos trabalhando aqui, amigos, o mundo exterior, a extinção dos animais, a morte dos animais, não. Estamos trabalhando aqui com a elaboração do homem novo, a morte do homem velho. Então, o texto é uma parábola, é um símbolo. Então, quando nós falamos em tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, estamos falando do fôlego que mantém a vida, o sopro, o ar, o vento, que alimenta a vida. Então, nós vamos partir do plano simbólico, do plano concreto para o plano simbólico. Então, se nós temos o ar, o sopro, o vento, o oxigênio, que mantém a vida e alimenta a vida, nós já trabalhamos aqui, temos trabalhado, com a ideia da árvore. Lembra-se da árvore? A árvore simboliza as pessoas. A árvore sintetiza a luz do sol, forma um pigmento chamado clorofila, vai formar, juntamente com a seiva que extrai do solo, os minerais que extrai do solo, os sais minerais, vai formar, então, as folhas, os frutos e o oxigênio. O oxigênio que é o ar, certo? Que mantém os ventos. Então, nós estamos trabalhando aqui com o símbolo do próprio homem, o ser consciente, racional, que faz a fotossíntese também no plano das ideias, da filosofia, sintetizando a luz que outro irradia
para nós. Que luz é essa? Jesus disse: cuida para que a luz que em ti há não seja treva. A luz do intelecto, a luz do entendimento, as ideias, filosofia. Então, simbolicamente, amigos, na pauta da lei de sociedade, em que uns influenciam os outros e que o mais adiantado influencia o menos adiantado, nós vamos imitando uns aos outros, adotando as ideias, adotando os pensamentos, simbolicamente respirando o oxigênio que é irradiado em termos de pensamento e de palavras. Então, o pensamento e a palavra simbolizando aí a sintetização da luz que nós recebemos. Nós estamos hoje nos esforçando no território da doutrina espírita para assimilar a luz do divino sol das almas, que é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que vinha ao mundo. Então, nós estudamos no Apocalipse, no último estudo, no último encontro, o primeiro mandamento do texto de Gênesis, Gênesis 1:3, haja luz e houve luz. Haja luz é a diretriz para que haja luz. Houve luz no tempo, no espaço entre nós, de forma excelência, essa luz é Jesus. E estamos aqui buscando assimilar, adotando a filosofia de vida, as ideias, buscando seguir os exemplos. Então, essa é a luz que se transforma em oxigênio. Deu uma ideia? Ficou clara a questão? Então, no plano do espírito, na faixa racional de humanidade, o fôlego é a ideia, é o pensamento que uns transmitimos para os outros e vamos, então, multiplicando o processo de transformação com base nas ideias. Ficou clara a ideia, amigos? Então, vamos aprofundar um pouco esse assunto, nos valendo aqui de João, capítulo 3 de João, versículo 8. João capítulo 3, versículo 8. Aquela passagem que Jesus dialoga com Nicodemos, dizendo que para ele que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer outra vez, da água e do Espírito, deixando para ele clara a ideia da reencarnação. No versículo 8, nós vamos encontrar assim, nós estamos falando do fôlego, do ar, não é isso? Lá então, no versículo 8, capítulo 3 de João, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o vento assopra onde quer. O nosso pensamento, amigo, ele se irradia com o propósito definido. Embora nós não tenhamos consciência desse propósito, o nosso pensamento que se irradia, ele está fazendo uma busca no terreno espiritual. Está fazendo uma prospecção no terreno espiritual, estabelecendo conexões com outros pensamentos, na pauta da lei natural de atração. Então, nós sabemos, pela qualidade do pensamento que nós estamos irradiando, se é bom ou se é mal, nós sabemos que o vento assopra onde quer. Que esse pensamento tem um propósito. Sempre vai ter um propósito.
Então, nós estamos estudando o assunto para que nós cada vez mais tenhamos uma consciência mais ampliada sobre os nossos pensamentos, dominando-os e assumindo a responsabilidade pelo que eles vão atraindo e também propondo. O nosso pensamento ele se irradia e ele vai encontrar as mentes que se afinizam com ele, então ele assopra onde quer. Essas mentes que se afinizam com ele vão se sensibilizar de alguma maneira. Essa voz vai ser ouvida, embora não de forma não consciente, e é por isso que nós aprendemos com o Livro dos Espíritos que nós somos influenciados muito mais do que nós imaginamos e ordinariamente somos conduzidos nessa pauta do pensamento que nós emitimos, do pensamento que nós recebemos. Então, mas não sabes de onde vem, nós não sabemos de onde vem o pensamento que nós estamos captando. Nós os confundimos com os nossos. Confundimos com os nossos. Nós temos que saber de onde ele vem? Não, nós temos que saber identificar a natureza, qualidade. Se o pensamento não é adequado, nós não vamos dar guarida. Se o pensamento é adequado, nós podemos dar guarida. Mas aí nós precisamos saber identificar o bem e o mal. Por isso que nossa tônica aqui é muito repetitiva nesse sentido. E eu, muitas vezes aqui, repito o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, aquelas questões de Kardec, 19 a 21, que nos auxiliam na identificação entre o bem e o mal, o que fazemos com isso. Então, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O nascer do Espírito significa o nascimento do Espírito, define que nós estamos gerando um homem novo de forma consciente a partir da adoção, no nosso caso particular, da proposta espírita. Então, nós estamos gerando o novo espírito, simbolicamente falando, o novo homem. Nós estamos nós estamos, nesse caso, sendo filhos de nossa própria resolução, do nosso próprio livre-arbítrio, da nossa própria razão, e decide com conhecimento de causa. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, esse nascimento do Espírito, que nós vamos elaborando, o homem novo, ele é baseado na semente que nos é oferecida por outrem, no caso aqui, Jesus, o tipo mais perfeito. Então, a palavra é fôlego e, ao mesmo tempo, é semente. É o vento. E a semente é um símbolo. O vento entra no nariz, nós inspiramos, com a aceitação, aquela palavra, aquela ideia se torna semente na intimidade. E vai, então, na terra do coração, vai germinar. Certo? Então, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, na pauta da complexidade, tudo que havia no seco morreu. Então, estamos trabalhando com o plano da consciência desperta. O seco simboliza a faixa de consciência em que nós temos aquela condição de trabalhar com
discernimento pleno, identificando as paixões e os sentimentos nobres. O seco define aquele caminho que Moisés abriu entre dois mares. O Mar Vermelho, que é o mar da nossa elaboração anterior, os sentimentos que trazemos dos milênios, o Mar Vermelho. Vermelho simbolizando o sangue, que é o que está vivo e circulando na nossa intimidade. Então, todos os desejos, as emoções, os sentimentos já elaborados ao longo dos milênios, o Mar Vermelho. O seco é onde o plano da consciência desperta, onde os sentimentos desaguam, afloram para a nossa identificação. As paixões, as imperfeições vindas do Mar Vermelho e os sentimentos nobres que nos são sugeridos, que vêm do campo superconsciente, que tem em Jesus o seu modelo. Então, o seco é onde nós vamos elaborar as obras concretas, pela escolha entre uns e outros. Então, tudo que havia no seco morreu, ou seja, tudo que vai aflorando no campo da consciência desperta, que vem da animalidade, representando os instintos, as paixões, nós vamos transformando em virtudes. Então, simbolicamente, morre. Então, meus amigos, nós só vamos eliminando o homem velho e elaborando o homem novo à medida em que o homem velho vai sendo identificado na faixa da consciência desperta, no afloramento das emoções, dos sentimentos, que nós vamos identificar se são complexas ou não, de acordo com o grau de conhecimento que já adquirimos. E assim, gradativamente, nós vamos progredindo e vamos evoluindo, tendo como parâmetro, modelo, Jesus, que a nossa superconsciência já identifica como o modelo ideal de conduta. Então é um trabalho demorado, trabalho longo, trabalho árduo, porque nós temos o direito de sermos felizes, amigos, da forma como nós somos. Então, por isso que demoramos a alcançar aquele estado de perfeição, por causa do direito à felicidade que todos temos, no plano em que nós estamos vivendo. Não é possível romper abruptamente com todo o nosso passado complexo. Cada existência nós vamos operando uma alteração. Então, o importante, em todas as faixas de consciência, em todos os planos de entendimento, é mantermos sempre a boa intenção com base no entendimento da lei de Deus que já adquirimos. Então, cada um está num grau de evolução que temos que respeitar nas escolhas individuais. Por isso é que para nós espíritas deve cessar toda tentativa de querer alterar as escolhas individuais daqueles que convivem conosco, sejam familiares ou sejam amigos. É um movimento contraproducente, porque nós não temos condições de analisar a intenção de cada um, e só Deus tem. Perceberam? Então, nesse plano de polarização que nós vivemos, acentuada, é contraproducente
é até um movimento, de certa forma, infeliz, queremos alterar, amigos, as escolhas de cada um no plano da vida, todas as áreas. Nós vamos oferecer o nosso exemplo de forma sutil, de forma suave, e o conselho quando formos solicitados. Fora disso, é complicação individual. Complicação individual. Então, que é o trabalho aí é um trabalho de identificação do que há no seco, o campo da consciência desperta de cada um, é da pauta de cada um. Nós não podemos forçar consciências. Deus não força consciências. E nós também não vamos forçar consciências. No plano aí das nossas relações pessoais. Agora, isso é diferente no campo, por exemplo, mediúnico, em que os espíritos são trazidos, contrariados, para receberem um conselho. Estamos falando aqui para o plano da sociedade encarnada. Na reunião mediúnica de esclarecimento, o dever nosso é esclarecer. Certo? Porque só os espíritos sabem o grau de maturidade daqueles tutelados que são levados para lá, e aqueles que são levados para a reunião mediúnica, para o intercâmbio, já são aqueles que estão passando da hora de mudarem. Por isso eles são levados. Certo, amigos? Então isso é importante nós trabalharmos, desenvolvermos esse grau de, esse esforço aí de consciência para... E, obviamente, aqueles que nos procuram na casa espírita e nos procuram nas palestras, esses já estão em condições de receber novas ideias, pois eles lá vão voluntariamente, não são obrigados. Então, na pauta do plano da palestra, por exemplo, eles vão escutar o que precisam escutar. Na pauta do entendimento espírita por excelência. Então, aí é um movimento de nós não deixarmos que os vários homens que nós já fomos no passado, representados nas várias formas de pensamento e ideologias, se intrometam no trabalho espírita, na pauta do interesse particular, em função de uma ou de outra escolha, no campo da vida. E esse é um trabalho difícil, nos mantemos na neutralidade, no terreno neutro da doutrina espírita, que não define alienação. Não define alienação. Por que não define alienação? Porque nós, como espírita, devemos oferecer àqueles que nos observam o exemplo espírita, que não é alienação, é tomada de posição. O combate às imperfeições más, às más tendências, vivência das virtudes, é uma tomada de posição, não é alienação. Adotando o evangelho, a filosofia espírita como norma de vida. Agora, nós não podemos querer exigir que o próximo adote essa norma de vida que nós identificamos. Nós vamos oferecer um exemplo. A palavra amiga quando solicitados. Essa é a nossa tônica. A nossa tônica de trabalho. Então vamos lá, 23. Alguém quer trazer algum comentário sobre o versículo 22? Porque nós vamos avançar, tá? Para o 23. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra.
desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então vamos lá. Então na pauta, vejam bem, ficou somente Noé. Então nós aqui temos a ideia clara do que nós falamos aqui. Nós estamos trabalhando com o conceito da evolução, em que nós vamos nos transformando, vencendo as más inclinações, que são o homem, que representam o homem velho, pela renovação das ideias, pela renovação dos sentimentos, pela sintetização de uma luz diferenciada, mais qualificada, representada por Jesus, que nos fornece seu pensamento, simbolizando a erva verde que ele gera, sintetizando a luz do Pai que ele já recebe de forma direta. E o resultado dessa elaboração é que vai ficar somente Noé. Noé, que é o homem com a razão iluminada. Que é o homem da regeneração. E vai terminar a sua depuração. Assim foi desfeita toda a substância. Substância. O que é a substância? Nós já falamos aqui e nós vamos repetir para que nós tenhamos uma noção. Claro, a substância é paixão, sentimentos, pensamento. Substância. Então nós já trouxemos aqui anteriormente, no livro de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, que ele vai dizer que as emoções, como prazer, desgosto, alegria, dor, otimismo, desespero, não se reduzem a abstrações, são turbilhões de força em que a alma cria seus próprios estados de mentação indutiva. Vamos lembrar, já estudamos aqui, que todo pensamento resulta do sentimento. Certo? Os sentimentos são fontes dos pensamentos. Todo pensamento mau resulta de uma imperfeição, assim como todo pensamento bom resulta de uma virtude. E a virtude sempre que resistimos ao mal. Sempre que resistimos a um desejo complexo, a uma paixão, porque desejo e paixão têm o seu momento apropriado de serem atendidos na pauta dos relacionamentos humanos, construtivos. Esse é o momento. Mas tem momentos que eles são inadequados ou intempestivos. Esse é o momento de domínio. Momentos em que eles não são adequados. Então é preciso saber identificar, que é o trabalho da evolução consciente, tá, amigos? Porque durante muito tempo nós vamos conviver com desejos e paixões. Mas tem o desejo positivo, a paixão positiva. O desejo positivo, a paixão positiva, nos leva, por exemplo, às ligações amorosas por meio do casamento, em que nós vamos dar oportunidade para os espíritos reencarnarem. Nós não estamos falando disso. E esses tipos de desejo e paixão positivos vão continuar na terra da regeneração e vão continuar no mundo superior, enquanto nós formos ainda dependentes de corpos biológicos. Nós estamos trabalhando aqui com a aprendizagem do domínio. De acordo? Então nós vamos desfazer toda a substância complexa, desespero,
Por exemplo, quando o André Luiz falam aqui conosco, prazer ou desgosto? Prazer é positivo? É positivo, não tem como destruir. Nós vamos aprendendo ao longo do tempo a ter um prazer cada vez mais sublimado e ético. Mas o prazer continua, amigos. Ou vocês acham que o espírito puro não tem prazer em amar o próximo? Não tem prazer em atender o propósito divino? Vocês acham que Jesus encarnou entre nós sem nenhum tipo de prazer? Evidentemente que não. Ele teve o prazer de encarnar entre nós, a alegria de encarnar entre nós, a felicidade de encarnar entre nós para nos trazer a mensagem libertadora. De acordo? Ficou claro isso? Então, prazer é positivo, desgosto é negativo. Então, nós vamos destruir o desgosto. Alegria é positivo, dor não é a dor que decorre dos sentimentos complexos, tá? A dor é evolução, ela é positiva enquanto nós não somos ainda espíritos puros. Uma doença que traz a dor positiva, a perda de um ente querido é uma dor positiva. Ou alguém acha aqui que o ente querido não vai desencarnar nunca? Então a dor é uma dor positiva. O que nós vamos fazer ao longo do tempo é trabalhar com o conhecimento para minimizar a dor. Otimismo ou desespero? O otimismo é positivo, o desespero não é. Então nós vamos trabalhar para destruir a substância que causa desconforto. A lei de destruição atua em conjugação com a de conservação. Então, como é que eu destruo a imperfeição, a tendência ao desespero que eu trago? A golpes de poder mental, de leitura? Não. Operando, agindo no campo do bem, nutrindo esperança. Aí eu destruo o desespero, nutrindo o otimismo. Para isso é preciso operar no bem. Se não operarmos no bem, não existe destruição das causas do desespero. Porque as causas do desespero são turbilhões de força complexa enraizadas, as imperfeições variadas. Todas elas capitaneadas pelo egoísmo. Em última instância, então, o desespero nasce do egoísmo não atendido. Não atendido. Desejo que não obteve resposta na pauta do que nós gostaríamos. Pode gerar o desespero, a revolta, a inconformação, o pessimismo, o tédio, o desgosto pela vida e até o suicídio. Porque o tédio gera o desgosto pela vida e, por sua vez, propõe o suicídio. A ociosidade gera o tédio, que, por sua vez, é fonte do desgosto pela vida, que é uma das causas do suicídio. Então, nós estamos trabalhando aqui para termos uma vida cada vez mais qualificada. Ter uma vida qualificada, amigos, não é sair por aí fazendo bem lá fora, 24 horas do dia, não. Levando o alimento, levando o agasalho. Não. Nós estamos com um parente em casa que não comunga dos nossos pensamentos. Certo? Está lá vendo uma programação de televisão complexa, com a qual nós não concordamos ou não gostamos. Ao invés de nós falarmos assim, poxa, você está vendo isso aí de novo? Vamos sentar lá com a pessoa, 5 minutos,
Insistir com ela. Perceberam? É o sacrifício agradável a Deus. Então, muitas vezes nós estamos querendo sermos grandes magnânimos no mundo exterior, mas no mundo interior, na própria família, no próprio lar, nós não estamos perdendo o ensejo de plantar uma semente positiva no coração por uma pretensão de superioridade. Eu não posso ver isso aí porque a doutrina espírita não permite. Isso é papo furado, amigos. Papo furado. A questão é, o que eu vou fazer com isso que eu estou vendo? Não é o que entra que nos torna, que contamina, é o que sai. Podemos ver, meus amigos, as coisas mais complexas da televisão. Podemos ver. Não tem problema nenhum. Agora, se daí você vai querer sair para atender o que aquela programação propõe, aí está com a obrigação. Operar na pauta daquilo que está sendo proposto, lá no mundo exterior, aí é complicação. Porque nós temos o direito, amigos, a alegria de viver no plano de consciência de evolução em que nós estamos vivendo. Certo? Então tem muita gente que está sendo puritana, está sendo moralista, porque não está compreendendo a evolução e quer levar a reboque as pessoas para o plano em que elas se encontram. Não é por aí. Comentários, amigo? Estamos abertos aos comentários. Quem quiser fazer comentário, basta abrir aí o som, depois fecha de novo. Ô, Júlio, Chega lá, Fernando. você disse ainda há pouco, né? A respeito do aborrecimento, a respeito. E você fez uma escalada que pode levar a pessoa, inclusive, ao suicídio, né? E Exato. eu tô me lembrando aqui, nas nossas reuniões que a gente tinha lá com o Hans, tem uma música que eu vou falar uma frase dela que ela é interessantíssima, né? Que diz o seguinte: quando, quando se aborrecer, leve o seu pensamento a Deus e ajude seu irmão. Exatamente. Quer dizer, é eu sair. Quando eu estou preocupado com alguma coisa, alguma coisa está me aborrecendo, isso eu devo entender que tem alguma coisa que eu preciso fazer em favor do próximo. Que talvez esse aborrecimento ele vem para me despertar de que alguma coisa eu tenho que fazer. Inclusive, você lembra que na reunião de segunda-feira, eu comentei a respeito de uma frase que eu vi no jornal que estava assistindo, né? De um desfile de escola de samba, não sei se do Rio de São Paulo, em que o tema era fome. E a placa dizia: o culpado pela fome é aquele que come. Aí eu pensei comigo: será se eu, não, se eu estou fazendo o que eu posso para ajudar aqueles que não têm nada? Quer dizer, tudo é um despertar, né? Para confirmar ou não se eu estou no caminho certo, se tem alguma coisa que eu posso fazer, Exatamente. né? Dentro de minhas condições. Não, sempre tem algo que é possível fazer Exatamente. em qualquer Sempre. momento, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Porque nós estamos trabalhando aqui com a transformação interior para melhor, que ela vai ser feita segundo a segundo da nossa vida, onde nós estamos. Então, o aborrecer, fazer o bem aí, ele tem
um leque muito ampliado, porque muitas vezes, você sabe por que nós nos aborrecemos, Fernando? Porque nós não conseguimos conviver conosco mesmos. Exatamente. Ou nós não nos aceitamos a nossa imperfeição, a nossa dificuldade, e, e o fazer o bem aí, que tem repercussão no campo de fora, é o fazer o bem no campo de dentro. Isso. E o fazer o bem Mesmo por, no campo de fora vai nos ajudar, sem sombra de dúvida. mesmo sem, mesmo porque todo bem que eu fizer ao meu próximo, eu estou fazendo é a mim É, mesmo. e o próximo aí tem um amplo leque. Vamos lembrar do que Sim, sim. Francisco de Assis estava lá cuidando do jardim, cuidando das plantas dele no jardim, aí chegou uma pessoa e perguntou para ele assim: Francisco, se você soubesse que iria morrer agora, o que você iria fazer? Continuaria cuidando do meu jardim. Porque ele estava fazendo bem naquele momento. Fazer o bem é movimentar melhores intenções, pensamentos e sentimentos no momento em que nós nos encontramos, a sós ou acompanhados. Exatamente. A sós ou Meu, acompanhados. Você pode estar vendo um filme que é a maior carnificina. Vou falar aqui Você pode estar vendo um filme que é a maior carnificina, mas você pode ali estar fazendo bem naquele momento, no plano interior. Então não é o de fora, a questão é o de dentro. Você se recorda, André Luiz, por exemplo, numa determinada discussão de aprendizagem, o instrutor levou para uma região de sexo explícito. Lembram disso? Quem se lembra? Era uma, vai falando que eu vou lembrar. era uma situação em que havia espíritos em promiscuidade sexual. A André Luiz não foi permitido entrar. Porque se ele entrasse, ele não ia sair. Ele ia ficar. Certo? Então a questão, amigo, não é o que nós estamos vendo. A questão é o que nós vamos fazer com o que estamos vendo. O que vamos alimentar. O que vamos buscar. Qual o propósito? De acordo? De O André acordo. Luiz ainda trazia muitas paixões, muitas imperfeições. Ele não podia entrar ali naquele momento. Ele não conseguiria libertar-se do apelo de dentro, não é de fora, amigos. É de dentro. A questão é interior, não é de fora. Por isso é que nós treinamos na casa espírita, nos trabalhos de fora, para operarmos dentro, no interior. Os dois trabalhos são importantes, sendo que o trabalho interior é o mais importante, porque nós sempre estamos trabalhando dentro, fazendo bem ou não. Sempre estamos trabalhando dentro, que é o que nós estamos cultivando, estamos alimentando, estamos elaborando. Que é o trabalho, amigo, esse aqui é o trabalho do conhece a ti mesmo, que é um trabalho que não termina até que o espírito se torne um espírito puro. Porque quando o espírito se torna um espírito puro, ele está saneado. Resolveu. Até lá, nós estamos em obras. Estamos em obras. Renovação constante. Destruição e construção, né? Destruição e construção. Destruição e conservação. E só destruímos um componente complexo conservando o positivo. E aí, aquele positivo
ele vai se sobrepondo em preferência, prioridade ao antigo. E nós vamos tendo mais prazer com o novo e menos com o velho. Assim que as coisas vão funcionando. Vamos alterando a substância. Assim foi desfeita toda a substância. Então a substância vai sendo desfeita. Como é que eu destruo o egoísmo? Trabalhando o altruísmo, trabalhando a humildade, trabalhando as virtudes. Que eu posso trabalhar em todos os momentos, nas 24 horas do dia. Sozinho, acompanhado, vendo televisão, não importa. Em todos os momentos nós temos a oportunidade de trabalhar alguma virtude positiva. Uma virtude, toda virtude é positiva. Ao mesmo tempo que nós vamos fechando espaço para as elaborações complexas que trazemos. Assim foi desfeita toda a substância nesse movimento de vinculação e desvinculação no plano interior, que obviamente vai desaguar no exterior. Tudo que existe no exterior decorre do interior. O que nós vemos não é feito do que é aparente. Então isso vale para as construções humanas na sociedade e vale para as nossas construções na pauta, no terreno do coração. O que nós vemos não é feito do que é aparente. Então, se nós já vemos aí uma gama de imperfeições, já identificamos e vemos, elas não só foram feitas do que é aparente na nossa intimidade, elas tiveram uma concretude por trás, uma busca, uma concretude, uma elaboração firme que havia sobre a face da Terra. Então, a face da Terra a face do espelho é o coração. Face da Terra é o coração. Terra do coração, terra exterior. Então, a face da Terra do coração, ela é permeada pelos sentimentos que nós aqui convivemos, nós nutrimos, mantemos no dia a dia. E na face da Terra, esses sentimentos vão operar as buscas na face da Terra, nas construções humanas. Estão aí, elas alimentam os desejos, as emoções, os sentimentos, que por sua vez retroalimentam as construções humanas. E é por isso que Kardec vai definir que é preciso destruir o egoísmo, educando, promovendo a educação moral, ao mesmo tempo reformando as instituições que mantêm o egoísmo nos corações. É um duplo trabalho. É um duplo trabalho progressivo. Progressivo. À medida que o homem vai avançando, as leis vão melhorando, as construções humanas vão melhorando. E as instituições antigas vão sendo substituídas, lentamente, mas vão. Porque o processo de evolução, se o processo de evolução interior é lento, o exterior também é. Também é. Desde o animal até ao réptil e até as aves dos céus. Então, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu. Então, nós estamos trabalhando aí na completude do ser. Temos aí o homem, o animal, o réptil, as aves.
estamos trabalhando com ideias, instintos, desejos, pensamentos. O réptil, como sendo aquele magnetismo que nos prende à Terra, ao materialismo. Interesse pessoal. O réptil. Qual a maior contribuição que o Espiritismo pode dar para a civilização? Nós lemos essa questão no nosso último encontro do Apocalipse. Destruindo o materialismo. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Então nós temos que, primeiro, identificar quais são os nossos interesses. Segundo, saber a natureza desses interesses. São interesses verdadeiros? São interesses úteis? São bons? São úteis? São verdadeiros? Porque na questão 918, nós aprendemos que o progresso real do espírito é demonstrado quando na vida corpórea os nossos atos representam o cumprimento da lei de Deus. E quando antecipadamente compreendemos a vida espiritual. Duas vertentes. Então, para que nós compreendamos o nosso verdadeiro interesse, é preciso nos instruir quanto à vida espiritual. Então, nós temos aqui nessa questão, 918, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Nós podemos resumir que aqui nós temos duas vertentes, duas diretrizes divergentes. Uma para os sentimentos e outra para o intelecto. Nós podemos sintetizar com o Espírito de Verdade em duas. Espíritas, amai-vos. O amai-vos define o cumprimento na vida corpórea da lei de Deus. Então, amai-vos. De todos os atos. E o instruí-vos, compreensão da vida espiritual. Estudar a vida espiritual. Então, estamos fazendo aqui, estudando Espiritismo. Estamos estudando Espiritismo para compreendermos a dinâmica da vida espiritual, o que é que importa na vida espiritual e aqui na vida física, e praticar a lei de Deus. Então, o amor resume a prática da lei de Deus, integral. Amor ao próximo. Foi assim que Jesus sintetizou a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No amar a Deus, nós podemos colocar o instruí-vos, amar as diretrizes que nós já reconhecemos como sendo superiores, que nos chegam pelos mais adiantados que nós pela revelação, e amar ao próximo é o amar, do amai-vos e instruir. Então, fechando o nosso assunto hoje, nós vamos ficar aqui no desde o animal desde o homem até o animal, que é o réptil até as aves dos céus. Ficamos sintetizando aí pensamento, razão, instinto, embrião do sentimento e magnetismo do réptil, que nós vamos utilizar, amigos, nas ações, nas atitudes, com um propósito
definido. Então, que Jesus nos abençoe. Na semana que vem, vamos retomar o 23, versículo 23, desse ponto, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu. Que Jesus nos abençoe e permita que estamos de volta.